Olá, olá, tudo bem? Eu sou o Antônio, juntamente com o José, com o Juliano e com o Paulo, nós vamos apresentar um processo de conformação mecânica para vocês, chamado laminação. Após o lingotamento do aço, o processo seguinte chama-se laminação. Laminação nada mais é do que a compressão do material entre dois rolos. É a passagem dos lingotes, que geralmente vem nesse formato, por entre dois rolos fixos. Esse processo atua diretamente na região plástica do material, nas propriedades de ductilidade e maleabilidade metalmecânica. Por isso, é necessário fazer testes laboratoriais para conhecer a região plástica elástica e o ponto de ruptura de cada material. Esses testes vão ser analisados as estruturas dos materiais, estrutura de grãos, onde que o aquecimento se chega perto da região zona crítica do aço, que é onde que ela muda de estrutura. Abaixo do ponto crítico, uma estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. E a gente precisa que ele chegue até a fase CFC, que é a cúbica de face centrada. É ali onde você consegue fazer toda a transformação do material. As temperaturas variam entre 900 graus a 1400 graus Celsius. E voltando no conceito de ensaio, tensão, deformação, só para explicar um pouco, é necessário que essa área aqui entre a fase elástica até a fase da ruptura, que é a chamada tenacidade, seja bem longa do material, porque se consequentemente essa área for curta, não consegue fazer uma boa conformação. É isso que se busca no material, entre sua fase elástica, a fase plástica, que tem o patamar de escoamento, a zona de encruamento do material, até a sua fase de ruptura. Se a gente encarar a laminação como um processo de produção seriada, ele vai consistir em fornos de aquecimento e reaquecimento para a manipulação da estrutura, tanto oscilando entre CCC e CFC, e os cilindros que aplicam a força posteriormente no material para a deformação, eles são feitos geralmente ou de ferro fundido ou de... Então, resumindo, precisamos de mais dureza no rolo do que no material que vai ser comprimido. E os tipos de rolos que tem é o duo, ele vai a compressão na placa, somente um sentido, ele pode ser reversível ou não, sempre na mesma velocidade. O trio pode ser a mesma placa, que pode passar aqui e fazer a volta no outro sentido. O quadro, aonde que é uma laminação de acabamento, aonde que ele faz a parte de pressão dos rolos maiores em rolos menores. O Sedzheimer, que é um laminador de mais acabamento ainda, que é mais para a parte do produto final. Ainda tem o universal, que é este aqui que faz a compressão tanto na horizontal quanto na vertical. E ainda tem o planetário peregrino para a laminação fina. E o Mannesmann. O Mannesmann geralmente é usado para confecção de ângulos na superfície dos materiais. Esses rolos de laminação geralmente são usados mais para produto final. E uma coisa muito importante lá na laminação é você controlar as variáveis, que é a velocidade de aquecimento, temperatura máxima, o tempo de permanência desse material na temperatura máxima. Agora a gente vai ver um vídeo aqui que explica como que é o processo. Da placa ao longo da linha, de 200 a Aqui já está na linha de laminação. em até 9 passes sucessivos. Esse é um laminador de 9 passes. De 20 a 40 milímetros. Primeira redução, laminador quadro. De bordas vertical, que reduzem até 75 milímetros a largura das placas. Após o desbaste, as placas, agora denominadas esboços, note que precisa ser feito um processo de descarepação, que é uma remoção de óxidos nas superfícies laterais, porque quando ele resfria primeiro na superfície de fora e na superfície interna, e a velocidade de resfriamento não é a mesma. Olha aqui um trem de laminação, gaiola tudo lá dentro, controle de temperatura. Olha o trem de laminação. Este é constituído de 6 cadeiras de laminação. E note que para fazer uma redução grande de área, ele não pode ser em temperatura normal, porque senão quebra o material. O ponto de ruptura dele vai chegar muito rápido. Isso não é indicado. Então, esse é o processo de laminação a frio.
Então, como já sabemos até aqui, o processo de laminação a frio, ele não vai chegar até a temperatura da zona crítica do metal. Então, o que acontece? Ele é tão importante fazer um tratamento térmico chamado recozimento. O recozimento vai atuar na estrutura de grãos do material, estrutura de grãos. Note, nesse desenho você tem a noção, ó, posicionamento dessas células, estruturas de grãos estão de uma forma, a compressão, ele se deforma completamente. Para que ele faça essa deformação sem causar nenhum problema nas características físicas do material de estrutura, tanto de dureza, maleabilidade, tenacidade, é necessário fazer um controle de temperatura e tempo da recristalização dessa estrutura de grãos. Esse é o processo chamado de recozimento. O recozimento, abaixo da temperatura da zona crítica, que é o recozimento subcrítico, ele consiste em você colocar o material em um forno, você aquece abaixo da temperatura da zona crítica, geralmente a 780, 900 graus. Isso daí é listado na tabela da EBNT ASI, que você vai ver que material que você vai usar e qual é o tipo de trabalho que você vai fazer com ele, o tipo de recozimento. Você confere lá. Esse daqui, o subcrítico, você mantém ele abaixo da temperatura da zona crítica. A zona crítica é a fase que tem forma austenita, que daí, abaixo da austenita, você está com material com dois tipos de grãos, que é a ferrita e a cementita, que no caso é a perlita. Você aquece ele, você tem somente austenita. Da austenita é um grão somente, um tipo de grão. Esse é o trabalho. Então, daí tem o recozimento pleno. O recozimento pleno já trabalha acima da temperatura, que são materiais mais duros, que você quer mexer bastante na estrutura, acima da temperatura da zona crítica. Geralmente entre 900 a 1.200 graus. Essa é a temperatura ideal que o material vai usar. E essa tabela que eu citei, que é a tabela da BNT ASI, você tem a qualidade do material, você tem a temperatura de alternização que ele sofre, qual que é o tipo, onde que ele muda a estrutura, CCC para CFC, cúbica de corpo centrado para cúbica de face centrada. Tem o tempo de um ciclo de resfriamento, daí você tem a faixa de dureza desse material. Essa faixa de dureza é necessária que se você vai aumentar uma seção de um motor, você vai colocar um material mais duro sobre um mais dúctil, você precisa conhecer qual é o tipo de estrutura que você vai montar. Ok? E é isso aí, algumas das nossas referências já foram citadas, vão ser citadas pelo Paulo. Obrigado. Olá pessoal, dando continuidade ao assunto de laminação, vamos falar sobre microestrutura do metal. Então, basicamente, a laminação ela pode ser realizada em temperatura alta, normalmente superior à temperatura de recristalização do material, que também chamamos de laminação a quente, ou temperatura ambiente, também conhecida como laminação a frio. Então, o processo inicial, o que ele é? Basicamente, a laminação a quente, que tem por objetivo desbastar, ou seja, diminuir bastante a espessura do lingote solidificado no lingotamento contínuo, causando isso a destruição da microestrutura bruta de fusão de grãos grosseiros, que nada mais é do que substituir por uma microestrutura de grãos mais refinados, resultados da conformação mecânica. As propriedades mecânicas dos materiais se subdividem em duas partes, seria ensaios de tração e as propriedades de tração. Então, os ensaios de tração, como a gente mostra aqui, tem três principais fases, né? Então, esse ensaio é usado para averiguar diversas propriedades mecânicas dos materiais, ou seja, uma amostra é deformada geralmente até que se atinja a sua fratura, por uma carga de tração que é aumentada gradativamente e que é inicialmente ao longo do eixo maior do que o seu corpo de prova. Normalmente sempre no formato circular, mas algumas vezes também a gente pode encontrar no formato retangular como tem na amostra. As propriedades de tração, na maioria das estruturas, é projetada para assegurar que ocorrerá apenas deformação elástica quando uma tensão é aplicada. Uma estrutura ou um componente que se deforma plasticamente ou que sofreu uma mudança permanente na forma pode não ser capaz de funcionar como programado. Então aí a gente torna-se desejável conhecer o nível de tensão no qual a deformação plástica tem seu início ou onde ocorre o processo de escoamento. Então o conceito e comportamento, tensão e deformação, basicamente segundo Callister, se uma carga é estática ou se varia de uma maneira relativamente lenta ao longo do tempo, e é aplicada uniformemente sobre uma seção transversal ou também na superfície de um membro, o comportamento mecânico pode ser averiguado através de um simples ensaio de tensão e deformação. Aqui a gente tem a fórmula do ensaio de compressão e ensaio de formação. Então, representada na equação da ensaio de compressão, a gente tem aí onde F é a força aplicada e A a área específica do contato com a aplicação da força. Já para a segunda fórmula, que seria a representação da deformação, adota-se que o LO é o comprimento original,
antes de qualquer carga ser aplicada, e L1 é o comprimento instantâneo. Então a deformação elástica, basicamente o que é? Ela é uma escala atômica. Então é macroscópica e é manifestada como pequenas alterações de espaçamento interatômico e no alongamento das ligações interatômicas. Então o que isso resulta? Como consequência, a magnitude do módulo de elasticidade é a medida da resistência à separação dos átomos adjacentes, ou seja, das forças de ligação interatômicas. E para deformação plástica, para a maioria dos materiais metálicos, o regime de deformação elástica persiste apenas até deformações de aproximadamente 0,05. Então, na medida que o material é deformado, além desse ponto, a tensão não é mais proporcional à deformação. Então, logo seja, a lei de Hooke, ela deixa de ser válida e ocorre uma deformação permanente não recuperável, ou seja, uma deformação plástica. Então, a gente vê ali na região de maior grau de deformação plástica, portanto, maior percentual de martensita. Então, fazendo o fechamento aí, deformação elástica versus deformação plástica, o que a gente encontra, né? Então, basicamente, aqui a gente tem o início da deformação elástica, até que se encontra o início da formação do pescoço, né? Então, a gente percebe que o corpo de prova ainda não sofre uma alteração visível, mas a partir do momento que ele chega no limite de escoamento, ele começa a sua fase de deformação plástica, onde a gente percebe o prolongamento do corpo de prova. Então, na fase elástica, uma vez retirada a carga aplicada, o material volta à sua forma normal. Terminada a fase elástica, tem início a fase plástica, na qual ocorre uma deformação permanente do material, mesmo que se retire a força de tração. Boa noite a todos. Vou estar falando sobre a laminação e seus defeitos de processamento. Uma grande variedade de problemas na laminação acarretando defeitos específicos pode ocorrer, dependendo da interação entre o material que está sendo deformado plasticamente e os rolos de laminação deformados, elasticamente e o laminador. Quando as forças de laminação são muito elevadas, os rolos se achatam, como podem ver aqui. Por exemplo, aqui é um exemplo de laminação, passando uma chapa ou um perfil, alguma coisa como por exemplo, aqui mostram a tensão que é sofrida e se achatam e envergam, distorcendo elasticamente o rolo ou até mesmo todo o laminador, como vocês vão ver em algumas imagens mais para frente. Aqui mostra o exemplo da laminação numa chapa, aqui mostra uma laminação numa viga aí, como pode ver, a deformação pode acontecer na parte do rolo ou até mesmo na parte da chapa ou da viga. Aqui tem um exemplo de algumas peças, que é blocos com colarinhos, blocos com nervuras, aqui mostra algum defeito, ó, como vocês podem estar vendo. Aqui também mostra algumas chapas, que é o abalamento, o encurvamento, arco transversal e o retorcimento. Agora falando um pouco sobre as aplicações. Aqui alguns produtos laminados. Temos os principais tipos de produtos laminados são chapas planas, ou bobinadas, folhas e discos, barras de aço, com seção transversal, circular e hexagonal. Também tem alguns perfis estruturais, como vigaí, cargas e trilhos. Aqui mostra algum exemplo de vigaí, trilhos, chapas, entre outros. Laminação a quente. A laminação a quente se processa em laminadores reversíveis duplos, 2 cilindros ou quádruplos, 2 cilindros de trabalho e 2 de apoio. O material laminado é aquecido a uma temperatura média de 1200 graus Celsius, sendo deslocado a cada passada por entre os cilindros, onde a abertura dos mesmos define a espessura do passe. A redução por passe é de aproximadamente 50% e depende da dureza da liga que está sendo laminada. No último passe de laminação, o material apresenta uma espessura ao redor de 6 mm, sendo enrolado ou cortado em chapas planas, constituindo-se em matéria-prima para o processo de laminação a frio. Concepções mais modernas do processo de laminação a quente podem apresentar em linha, após o desbastamento, em um laminador reversível, uma cadeia de vários laminadores denominada de Tanner, que reduz a espessura do material para cerca de 2 mm. Aqui é o esboço de um processo de laminação a quente. As placas passam pela faceadeira, entram no forno de pré-reaquecimento, passam pelo laminador aqui, onde reduz a espessura, ou esse laminador tandem, que tem uma cadeia de vários cilindros. Também há uma evolução da microestrutura do processamento. Essa evolução depende da composição química, da temperatura, da laminação final, da temperatura de enrolamento, temperatura de reaquecimento, tempo de reaquecimento,
taxa de redução total da espessura da bobina, isso segundo o Medina. No final do processo a quente, os grãos alongados por deformação sofrem recuperação e recristalização dinâmica, que ocorrem simultaneamente. A energia acumulada devido aos efeitos criados no aço é a força motriz para esses eventos, segundo Ouchiet. Aqui é um desenho de como é o processo de como os grãos se deformam na laminação a quente. Entre a chapa, entre os cilindros, os grãos são alongados na deformação, a formação de novos grãos, o crescimento dos novos grãos e a recristalização completa. O produto final se torna grãos menores e mais uniformes. Nossa conclusão. Concluímos que o processo de laminação é um dos mais importantes para a indústria e de grande utilidade para a fabricação de vários produtos, como citados nas aplicações. Os principais parâmetros para a laminação são o diâmetro do rolo, a resistência à deformação do material que está sendo laminado, ou a tensão do escoamento, a carga ou força de laminação, a temperatura, a taxa de deformação, o atrito entre os rolos e o material e a presença da tração avante ou ré no plano da placa. Essas são as nossas referências. E é isso aí, pessoal. Obrigado.